Vem aprender comigo como bordar ponto cheio volumoso de maneira fácil. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Paula e no vídeo de hoje nós vamos aprender a bordar ponto cheio para fazer folhas e também de uma forma volumosa para bordar flores. Se você quiser, você pode adquirir o risco que está aparecendo no QR Code aqui embaixo na tela. Esse bordado é o 10º bordado de uma série de 23 bordados básicos para iniciantes. Então, vamos lá? A gente vai começar com um pontinho bem na parte central de cada pedaço dessa flor. Ela está dividida em 3 pétalas, então a gente vai começar por essa pétala maior, fazendo um pontinho reto bem central. Ele quase vai até lá embaixo, mas não vai até lá embaixo. Agora, a gente vem bem ao lado, mais um pontinho reto. E eu vou levar a agulha lá atrás, bem próximo a esse primeiro ponto. Novamente, eu vou bem ao lado e eu vou tentar entrar lá para trás. Olha, eu vou medindo a direção que essa linha tem que ter, porque você tá vendo que o espaço em cima da pétala, ele é maior que o espaço que está embaixo, onde a gente tem que levar essa linha. Então, a gente vai meio que encavalar alguns pontos, mas com muito cuidado. Mais um pontinho, ó, eu entro bem ali próximo aonde eu havia entrado no ponto anterior, agora bem ao lado. Agora não dá para levar até lá embaixo, eu vou parar um pouquinho antes. Agora eu saio ali em cima novamente e eu vou parar, olha, bem próximo a esse pontinho anterior, bem abaixo aqui. E mais um pontinho reto, ó, vou levar ele lá para trás. Eu vou sempre medindo aqui a direção dos meus fios. Agora, eu vou para esse último pontinho aqui. Levo ele, tá vendo que ele tá um pouquinho mais abaixo ali do que o ponto anterior. E ainda dá para fazer mais esse espacinho aqui, olha, eu vou levar agora lá para trás, um pouquinho mais abaixo. E agora eu já vou voltar para o outro lado, mas agora eu vou cobrindo esses fios que estavam aí anteriormente. Agora, desse outro lado, a mesma coisa, vou levar lá para trás. Mais um pontinho bem ao lado do outro, levo minha agulha lá para trás, vou preenchendo esse espaço aqui, sempre tentando direcionar os meus fios nesse centro lá embaixo da pétala. Mais um pontinho aqui, ó, eu vou preencher esse espacinho aqui, mais um pontinho para preencher. E agora que a gente já preencheu toda essa camada de baixo, eu vou vir com uma segunda camada de fios por cima dessa camada aí que já tá bordada, para justamente cobrir esses fios que ficaram pelo caminho, que ficaram mais curtos. A gente vai cobrindo, ó, tudo que tava ali por baixo, que a gente usou de pontinhos que ficaram mais curtos, agora a gente joga uma linha até lá embaixo para cobrir os pontos que ficaram mais curtos, sempre direcionando ela nesse sentido do meio, levando os fios sempre no sentido central de cada pétala. E para as pétalas menores, eu fiz a mesma coisa. Primeiro eu faço um pontinho central, levando até lá embaixo. Aí, primeiro eu vou preencher uma metade da pétala, com um ponto bem ao lado do outro, alinhando bem na parte superior. Aí, eu vou preenchendo. Alguns pontos é possível voltar ele lá para trás, no mesmo espaço que o ponto anterior entrou, como tá acontecendo aqui, olha. Dá para voltar ele lá para trás, bem próximo ali, ou mesmo no mesmo espaço que a gente havia entrado anteriormente. Agora, eu venho para esse outro lado e vou preenchendo também, ó, esse primeiro pontinho aqui, ele consegue ir até lá embaixo. Aí, venho bem próximo ao ponto anterior ali e vou levando ele lá para trás. E agora eu já volto com uma segunda camada de fios para cobrir exatamente os pontos que estão ali embaixo, que ficaram mais curtos,
e a gente vai alinhando tudo para ficar na direção que a gente deseja. E quando eu finalizo, eu gosto de passar a agulha em cima dos fios para ajudar a alinhar os fios que estão aí. Agora a gente vai fazer ponto cheio também para as folhas. É a mesma coisa, um pontinho central, aí um ponto aqui seguindo o risco da folha um pouquinho mais abaixo e voltando lá para trás. Só que aqui no caso da folha, eu vou realmente entrar bem próximo ao ponto anterior aqui embaixo, para fazer esse movimento que a folha tem, que é mais fino na base dela. E mais um pontinho do lado do outro. E a gente vai tentando entrar ali o mais próximo ali embaixo para ficar mais estreita nessa parte. Passo de novo a agulha por cima dos fios. Então, a gente vai fazer primeiro um pontinho central até lá embaixo da folha. Agora, a gente vem ao lado aqui um pouquinho mais abaixo e entro ali o mais próximo ou até mesmo no mesmo espaço que a gente havia entrado anteriormente. E agora desse lado a mesma coisa. Agora, para fazer a variação do ponto haste, primeiro a gente faz um pontinho reto. Agora eu vou lá na frente e vou voltar para trás, ó, entrando minha agulha pelo lado externo do ponto. Tô entrando pelo lado esquerdo aqui, mais um pontinho lá para frente e volto para trás, ó, entrando minha agulha bem ao lado externo desse ponto anterior. Um ponto lá na frente e volto para trás, entrando mais ou menos na metade desse pontinho que tá aqui, olha, pelo lado externo dele. Mais um pontinho lá para frente e volto para trás, bem ao lado de fora do ponto anterior. Ao final, eu vou levar minha agulha lá para trás, aí eu já vou voltar com a minha agulha mais ou menos na metade dessa folhinha que tá aqui e vou fazer um ponto reto bem no centro dela, só para ela ganhar, essas folhas ganharem uma cor mesmo. Na metade mais ou menos do tamanho da folha, um pouquinho menos da metade, e vou até lá embaixo, bem no meio dela. E agora, eu já vou começar novamente com a variação do ponto haste para bordar esse outro galinho que tá aqui. Então, eu vou fazendo um pontinho lá na frente, aí eu vou voltando para trás, pelo lado externo. Tá vendo aqui? Eu tô pelo lado externo do ponto, mais ou menos na metade desse ponto aí anterior. E vou fazer isso nesse galho principal. E agora aqui para esses galinhos menores, eu só fiz um pontinho reto mesmo, tá? E agora eu vou continuar descendo até a última folhinha lá embaixo, fazendo esse ponto reto no meio dela. E nós vamos finalizar o nosso bordado com nó francês, vindo com a agulha do avesso para o direito. Aí eu enrolo a minha linha na agulha, uma voltinha só eu dei, posiciono a agulha no tecido e puxo a agulha lá para trás. Venho novamente, ó, do avesso para o direito, vou dar uma voltinha só de linha na agulha, posiciono a agulha no tecido próximo da onde a gente havia saído anteriormente e puxo lá para trás. Do avesso para o direito, uma voltinha só, posiciona a agulha no tecido e vai lá para trás. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada a você que ficou comigo até o final. Deixe seu like, seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!